Sindicato dos Professores de Mogi das Cruzes e região. Nós estamos hoje na TV Simpro, novamente, usando e abusando do doutor Assis. Doutor Assis, José Moreira Assis, que é advogado aqui do Simpro, tem uma série de dúvidas que aparecem, que nos mandam perguntas aqui, e a gente vai expor aqui durante o programa. Muito grato por estar conosco uma vez mais, doutor Assis. É um prazer. A gente vai falar hoje de assédio moral. O que vem ser assédio moral? Dá uma especificada, uma explicitada nisso pra gente. Vamos lá, vamos tentar. O assédio moral é qualquer conduta que acabe por constranger outra pessoa. Ela é muito comum no trabalho e existe desde que existe o próprio trabalho. Esse assédio é bastante comum quando nós tratamos do trabalho, porque no trabalho há aquilo que nós chamamos de hierarquia, né? Então, na maioria dos casos, esse assédio é praticado por aquela pessoa, o assediador é aquela pessoa que está hierarquicamente superior ao trabalhador. E aí ele, através de algumas atitudes, acaba praticando esse assédio, que acaba por constranger o trabalhador. E aí é que existe essa figura do assédio moral. Existe algum trabalhador mais afoito que inverte a coisa, ele que assedia o seu superior? Isso pode até acontecer, mas aí justamente por conta do poder que o trabalhador tem sobre o empregado, ele pode simplesmente mandar o empregado embora quando isso acontecer. Então isso é muito mais fácil de resolver. Agora, a sua pergunta é bastante oportuna, porque se for ao contrário, o empregado não pode simplesmente demitir o patrão, não existe essa figura. Ele pode tomar algumas atitudes jurídicas que levam à ruptura do contrato de trabalho, de maneira a protegê-lo, né? Esse assédio moral, ele é confundido com bullying ou bullying é outra coisa? Ele até tem essa confusão sim, porque o assédio moral, como eu disse, habitualmente, na maioria dos casos, ele é praticado por alguém que hierarquicamente é superior ao assediado, ao profissional. Porém, muitas vezes, ele também é praticado pelos pares daquele profissional. Por exemplo, um trabalhador de uma fábrica, que é assediado moralmente por um colega de trabalho, que esteja no mesmo nível hierárquico que ele. Essas atitudes dessa pessoa que está assediando, veja, no mesmo nível e não hierarquicamente, como eu disse que costumeiramente acontece. Quando acontece essa hipótese, pode ser confundida com o bullying, sim. Ainda nesse caso, a empresa é responsável se ela não tomar a atitude de prevenção daquela situação e, se for o caso, de punição daquela situação para coibir essa situação vexatória. A gente conversava aqui antes do programa, nos bastidores, a respeito do assédio moral vertical e horizontal. O que é isso? O vertical é justamente aquele praticado por aquela pessoa que é superior hierarquicamente ao assediado. Já esse é o vertical. O horizontal é praticado por aquela pessoa que está no mesmo nível hierárquico, né? Perfeito. E isso ocorre com uma certa frequência ou isso esse assédio horizontal? Ele é comum? É bastante comum. Eu posso citar uma hipótese que eu defendi, por exemplo, até defendi uma empresa em que o assédio era praticado horizontalmente por um colega de trabalho e no final das contas, mesmo com todas as provas que foram produzidas, a empresa foi condenada a pagar uma indenização a esse trabalhador porque ficou configurado o assédio praticado. No caso do assédio de um patrão ou de um gerente, certo, com uma funcionária, como é que isso acaba se configurando um crime? Se for o assédio sexual e não moral, que é esse que nós estamos tratando, ele é crime sim, está capitulado lá no Código Penal, está configurado no Código Penal. Já o assédio moral, via de regra, ele não, por si só, não constitui crime. Embora tenha suas implicações do ponto de vista trabalhista e do ponto de vista civil, porque há uma indenização, há uma reparação de dano pelo dano efetivamente causado. Mas não é crime. Porém, ele pode vir a ser crime dependendo do tipo de conotação que ele for dado. Ele pode se tornar, por exemplo, aqueles chamados crimes contra a honra, né? De injúria, difamação, calúnia. Ele pode vir a ser, mas a princípio não é crime. Eles não se confundem muito? E isso não fica a critério do juiz?
Não, eu acredito que não, porque veja, o assédio sexual é aquele que a persistência de alguém que tenha nível hierarquicamente superior ao assediado, que insiste em obter vantagens de cunho sexual daquela pessoa, né? Já o assédio capitulado no Código Penal como crime. Já o assédio moral, esse não. Esse se caracteriza pela persistência, pela forma como se dá e principalmente pela extensão do cunho psicológico que ele causa na pessoa do assediado. Então o juiz trabalhista, por exemplo, vai saber buscar ali as formas de obter a configuração daquilo, para saber se aquilo efetivamente aconteceu, que é justamente a parte mais difícil, tá? A questão de se provar esse assédio moral. Uma gravação, por exemplo, isso constituiria uma prova? Sim. A gravação, hoje em dia é muito comum, né? Você tem um celular que faz várias coisas, né? E dentre eles a de gravação, a de gravar, tem a função de gravar. Então, às vezes, você gravando ou imagens ou mesmo áudio disso, isso pode ajudar a servir como prova de um assédio. A maior dificuldade de provar o assédio moral é justamente a obtenção dessas provas. Isso por quê? Porque, via de regra, o assediador faz isso moralmente de uma maneira privada, ou seja, você está com o seu chefe, por exemplo, numa salinha e ele usa daquele espaço para fazer isso. No entanto, quando ele o faz em público, né, que é o mais grave, sim, porque veja, se ele assedia a pessoa em público, isso está se tornando mais grave porque outras pessoas estão sabendo daquele assédio e ele vai sentir o assediado vai se sentir mais constrangido ainda. E aí, nessa hipótese, poderia-se haver a prova testemunhal, o que às vezes é muito difícil, porque aquela pessoa que presenciou o fato também trabalha naquele mesmo local e talvez não queira espontaneamente prestar o seu testemunho daquela situação, mas que também pode ser uma testemunha que seja convocada pelo juízo e aí vai ter que dizer a verdade na frente do juiz, né? Aí, se você tem alguma dúvida com relação a assédio moral, entre em contato com o Dr. Assis aqui no Simpro, que fica na rua Carmela Dutra 147, Jardim Esplanada. E o telefone daqui é o 11 4799 7066 ou 4799 1106. Ou então mande um e-mail para cá, simpromogi@uol.com.br. Ou ainda existe o site daqui, que é o www.simpromogi.org.br. A gente volta em alguns instantes. Professor, por meio do site do Simpro, você pode denunciar irregularidades. Clique na aba Atendimento e depois no link Denúncias. E a denúncia pode ser inteiramente anônima. Simpro Mogi e região, trabalhando por você. TV Simpro Mogi, levando até vocês alguns conhecimentos e tentando explorar o Dr. Assis aqui a respeito do assédio moral, de bullying, etc, etc. Quais as práticas, Dr. Assis, que podem ser configuradas como assédio moral? Como eu te falei, Cláudio, as práticas elas podem ser efetivamente praticadas pelo hierarquicamente superior, assim como também pelos colegas de trabalho. As práticas mais comuns são xingamentos, ameaças, quando, por exemplo, o patrão atribui uma série de trabalhos para o empregado fora do horário e sem necessidade. Você tem que ter sempre aquele cunho que esclareça que seja uma perseguição àquele trabalhador, né? Porque veja que a gente está falando em assédio moral, né? Então, tem várias hipóteses, até elenquei aqui, ó, ameaças, insultos,
isolamento, bastante comum essa hipótese, por exemplo, quando, vamos pegar a hipótese de um professor. Ele é professor, por exemplo, do ensino infantil, né? E aí o dono da escola ou o diretor da escola afasta esse professor das suas atividades normais, sem nenhuma justificativa, e deixa esse professor numa outra atividade. Agora você vai ser auxiliar de ensino, você vai ser cuidar da biblioteca, você vai cuidar da secretaria. Isso não pode, porque isso você está tirando aquele profissional, principalmente professor, que é uma categoria diferenciada das suas funções. Isso pode vir a caracterizar o assédio moral. Só não o seria se fosse com o consentimento do professor. Se não o for, aquele professor que está acostumado com um status de professor, que ele teve a formação para isso, ele está ensinando porque aprendeu, teve a formação adequada. Se ele for colocado de lado, é o que nós chamamos de isolamento, e se assim o for, a escola poderá responder pelo assédio praticado. Aí você diz assim para mim, mas a escola, quem é a escola? A gente, quando pensa em escola, ou um empregador de um modo geral, a gente pensa numa pessoa jurídica, né? Só que veja, ela sempre é praticada, por óbvio, por uma pessoa física, que é ou o dono da escola ou os seus prepostos, que nós chamamos lá, o diretor, o coordenador pedagógico, ou qualquer um encarregado, aquela pessoa que hierarquicamente seja superior àquele profissional, nesse exemplo de escola. E também, como eu disse, que quando é praticado pelos pares, ou seja, aquela chamada, o assédio moral na modalidade horizontal, nessa situação, ainda assim a escola tem que ser responsabilizada, porque ela precisa adotar práticas de prevenção e de punição àquele assediador. E se não o fizer, responde por isso. Porque numa eventual demanda trabalhista, esse trabalhador que foi assediado vai entrar com a demanda na Justiça do Trabalho, né, contra a empresa. E o que a empresa pode fazer com esse assediador, depois que ela verificou que um encarregado dela estava efetivamente assediando esse profissional? Ela pode mandar esse cara embora por justa causa, por exemplo. Porque aí a atitude dele caracteriza, lá no artigo 482 da CLT, a prática de ato ilícito que configura a justa causa. Mas as empresas têm que tomar uma série de cuidados para que isso não aconteça. Principalmente empresas descentralizadas, né, e empresas muito grandes. Ela tem que treinar os seus prepostos, os seus encarregados, seus supervisores, gerentes, para que isso não aconteça. No caso, o assediador, a punição dele foi ser mandado embora, ser dispensado. E no caso da punição do assediador para com o assediado ele não pode solicitar na justiça uma punição maior, sem ser tão somente a dispensa desse assediador? Sim. Veja, quando a gente trata da relação de trabalho, então o assediado vai ingressar com a demanda contra a empresa em que ele trabalhava, buscando uma reparação de dano, porque aquela empresa não tomou as atitudes necessárias para coibir aquela ação. E aí o juiz, se comprovado, o juiz vai arbitrar lá um valor de indenização, né? Por outra ótica, sobre a ótica criminal, por exemplo, o assediado pode, se ele achar que caracteriza crime, ele registra a ocorrência junto à delegacia aí comum, um outro processo. Um outro processo na esfera criminal, né? E essa ação vai ser investigada pelo delegado e são chamados crimes contra a honra, que são feitos mediante representação. A pessoa tem lá 6 meses, a vítima tem 6 meses para informar o delegado se quer continuar com aquele processo. E se assim o for, o delegado vai apurar os fatos e se ficar caracterizado como crime, tipificado como crime, você lembra que eu disse que há casos que caracterizam crime, há outros que não. Se caracterizado como crime o for, o delegado vai encaminhar aquilo para o Ministério Público e seguir com o processo criminal. Aí, se você tem alguma dúvida a respeito de assédio moral, bullying, etc., entre em contato com o Dr. Assis aqui no Simpro Mogi, Sindicato dos Professores
de Mogi e toda a região do Alto Tietê, aqui na rua Carmela Dutra, número 147, ou então ligue para cá, 4799-1106, ou então mande um e-mail também, uma outra forma, que é simpro, com N de norma, simpromogi@uol.com.br. A gente volta em instantes. Se você é professor do ensino privado em Mogi das Cruzes, sindicalize-se ao Simpro. Aqui, seus direitos são defendidos de verdade. Acesse o formulário em nosso site, simpromogi.org.br. Simpro Mogi e região, trabalhando por você. E estamos de volta aqui na TV Simpro com o Dr. Assis, falando sobre assédio moral, bullying, esses problemas todos decorrentes aí que ocorrem no dia a dia do empregado, entre empregados e entre empregado e empregador. Muito interessante esse bate-papo e muito elucidativo também. Agora, uma dúvida minha, como provar esse assédio? Eu acho que essa forma de provar frente ao juiz é um pouco mais difícil, não? É a forma mais... o que se tem de mais difícil no assédio moral é justamente a obtenção dessas provas. Veja, o que se recomenda para os trabalhadores é que eles guardem todas as... se houver essas investidas através de e-mail, através de mensagens no celular, ou bilhetes, né? Gravações... É uma prova palpável. Né? Prova palpável, tem que ser desta forma. Agora, é importante também, Cláudio, que existem o que nós chamamos daqueles que são os requisitos para a configuração do assédio moral. Veja, não é uma única investida que pode caracterizar o assédio moral. Não é assim. Há 3 requisitos. O primeiro requisito você tem que verificar que para o assédio é uma conduta agressiva do assediador, você verifica que ele está mal intencionado mesmo, né? O segundo requisito é que haja habitualidade, uma certa habitualidade. Não se quer dizer aí que o assediado tem que aguentar o tanto quanto puder, não é isso. Ele tem que verificar se essas investidas, se existe realmente essa chamada perseguição ao trabalho dele, né? Mas para isso ele vai ter que obter essas provas que nós falamos. Porque muitas vezes a pessoa chega, eu estou sendo assediado pelo meu chefe. Bom, muito bem. Agora, quais as provas que você tem? Ah, eu não tenho nenhuma prova. Então não adianta, porque como é que você vai levar uma demanda judicial sem que haja provas? Então, quando a gente diz nessa obtenção dessas provas, é justamente para provar esse requisito. A má-fé de quem está assediando, a habitualidade e provar que aquela pessoa ou que aquela conduta efetivamente trouxe um prejuízo à pessoa, ao assediado, né? Você tem que fazer essas provas. E se você não fizer essas provas, esse processo não é levado a efeito, ou seja, não produz o efeito desejado, que seria a reparação do dano, uma ruptura do contrato e assim por diante. Existe algo que eu acho extremamente delicado aqui. Certo? Eu gostaria de saber quais são as sanções cabíveis para o empregador. Agora, por outro lado, certo? Antes de que ocorra uma punição, como é que o empregador sabe que 2 funcionários estão tendo problema? Excelente pergunta, Cláudio. Veja, as punições são as seguintes. O empregado que se sentir assediado e que tiver as provas desse assédio pode ingressar na Justiça do Trabalho com aquilo que nós chamamos de rescisão indireta do contrato de trabalho, contando para o juiz: olha, eu trabalho na empresa de tanto a tanto e nos últimos tempos venho sendo assediado da seguinte forma. Aí ele conta o fato, junta as provas e pede para o juiz que ao final desse processo seja rescindido o contrato de trabalho dele por conta desse assédio, né?
Isso é chamada popularmente de justa causa para o patrão, ou seja, o empregado dando ao patrão a justa causa. Só que ele não pode fazer isso por ele mesmo. Então ele tem que entrar com uma ação na Justiça do Trabalho e na Justiça do Trabalho, se provado aquele fato que está capitulado lá no artigo 483 da CLT, que é um artigo que elenca lá as hipóteses em que a empresa comete um ato ilícito. Se ele provar isso, o juiz, por sentença, vai determinar a ruptura do contrato e que a empresa pague a ele todos os direitos trabalhistas como se mandado embora fosse sem justa causa. E aí, acumulado com isso, ele pleiteia uma indenização pelo dano sofrido em razão do assédio moral. Essa indenização, se caracterizado, comprovado o assédio, o juiz vai arbitrar um valor que ele entenda que seja justo para reparar aquele dano causado ao trabalhador. Ele vai levar em consideração para isso a extensão do dano, né? Como é que se deu aquele dano. Vai levar também em consideração o caráter educativo, porque se uma empresa for punida por este fato, ela vai, via de regra, tomar mais cuidado com aquela prática na empresa dela, né? E também o caráter efetivamente educativo, né? Nesse sentido de se proteger, e punitivo também. E vai levar em consideração, inclusive, o porte daquela empresa para fazer arbitrar aquele valor da indenização, né? Então isso seria os processos da reparação de dano, né? Muito obrigado uma vez mais pela presença, doutor Assis, elucidando essas dúvidas, essas querelas advocatórias ou advocatícias para quem é leigo e neófito como eu. Muito grato. E sempre que a gente precisar, a gente vai convocar o senhor para levar para elucidar, ou pelo menos explicar de uma forma até didática isso para os nossos espectadores. Muito obrigado. Eu estou à disposição, Cláudio. Eu só queria dizer, mais uma vez, que o assédio moral é de difícil comprovação, né? Então, quem estiver, por exemplo, vivendo esta situação, se acautele, tome todos os cuidados na coleta dessas provas, porque isso vai ser importante, como nós já falamos. Agora, não se permita também ser assediado, porque o conteúdo psicológico que fica na pessoa assediada é muito grave. E é justamente por isso que a Justiça do Trabalho tem essa competência de punir quem está fazendo isso. Então as pessoas precisam ter o cuidado, a calma de coletar essas provas e, assim fazendo, quando for entrar com um processo, aí sim, firmemente buscar a tutela jurisdicional para resolver essa questão. Tá certo, muito grato. E se você tiver mais algumas dúvidas, entre em contato aqui com o Simpro, pelo telefone 4799-7066 ou 4799-1106. Ou então mande um e-mail, simpromogi, simpro com N de norma, simpromogi@uol.com.br ou então simpromogi.org.br. Ou então venha pessoalmente aqui, na rua Carmela Dutra, 147, no Jardim Esplanada. Até o próximo programa. O Simpro Mogi mantém uma lista ampla de convênios médicos com descontos exclusivos e vantagens para os associados. Acesse simpromogi.org.br e saiba mais. Simpro Mogi e região, trabalhando por você.